E se eu te dissesse que o sonho de Elon Musk está despencando do céu? O céu está chovendo tecnologia. E não é boa notícia. Para o que você está fazendo, imagine essa cena, você olhando para o céu noturno, admirando aquelas luzinhas piscando. A constelação artificial que prometia conectar o mundo e de repente, zip, um satélite despenca como uma estrela cadente, queimando na atmosfera como um fogo de artifício fora de hora. Parece enredo de filme apocalíptico, não é? Mas acredite, isso não é ficção. Em 2025, os satélites Starlink da SpaceX, de Elon Musk, estão caindo em um ritmo recorde, até 4 por dia, deixando cientistas de cabelo em pé e soando alarmes como sirenes na noite. O prenúncio dessa bagunça? A expansão louca da constelação Starlink, com mais de 6.000 satélites lançados até outubro de 2025. Mas agora com quedas diárias que estão preocupando o mundo todo. Estamos falando desses satélites Starlink caindo e do crescente problema do lixo espacial Starlink. Vamos mergulhar nessa história, tintim por tintim, porque essa parada é daquelas que dão um nó na cabeça e um calorzinho de alerta ao mesmo tempo. Será que os satélites de Musk, feitos para conectar o mundo, estão virando uma ameaça cósmica, caindo como chuva pesada num céu sobrecarregado? Para quem ainda está boiando nessa onda espacial, vamos começar do zero. O Starlink é a mega constelação de satélites da SpaceX, a empresa visionária de Elon Musk. O objetivo? Fornecer internet de alta velocidade e baixa latência para qualquer canto do planeta, especialmente em áreas rurais e remotas, onde a infraestrutura terrestre é inexistente ou precária. Pense nisso como um Wi-Fi cósmico, cobrindo o mundo como uma rede invisível. Em 2025, essa rede já conta com mais de 6.000 satélites orbitando a Terra baixa, a uma altitude de aproximadamente 550 quilômetros. Eles piscam como vagalumes no céu noturno, cada um funcionando como um mini computador voador. Com painéis solares que brilham como asas de anjo, eles conectam pessoas em lugares tão diversos quanto a Amazônia brasileira ou os desertos africanos, onde um cabo de fibra óptica jamais chegaria. Mas há um detalhe crucial: esses satélites têm uma vida útil relativamente curta, cerca de 5 anos. E quando essa vida útil se encerra, eles são deorbitados, caindo como folhas no outono, queimando na atmosfera como uma fogueira cósmica. O prenúncio desse alerta? Desde o lançamento em 2019, a SpaceX planejava deorbitar satélites velhos para evitar o acúmulo de lixo espacial. Mas em 2025, o ritmo acelerou drasticamente, de 1 por semana para 1 a 4 por dia, como se o céu estivesse chovendo tecnologia velha. No Brasil, observatórios como o de Pico dos Dias, em Minas Gerais, rastreiam essas quedas, agindo como detetives cósmicos vigiando o espaço. A ironia é gritante: o Starlink conecta ao mundo, mas suas quedas estão de certa forma desconectando o céu, transformando um presente tecnológico em um problema ambiental e de segurança. A saga do Starlink começa em 2015, quando Elon Musk anunciou seu ambicioso plano de criar uma rede global de satélites para oferecer internet barata e acessível a todos, como quem promete Wi-Fi para todo o planeta como presente de Natal. Os primeiros passos foram dados em 2018, com o lançamento de 2 satélites de teste. A partir daí, a bola de neve rolou em uma velocidade impressionante. Em 2020, já eram 800 satélites. Em 2023, esse número saltou para 4.000. E, em outubro de 2025, estamos falando de mais de 6.000 satélites em órbita, com planos ainda mais audaciosos de alcançar 42.000 até 2027. É como uma nuvem de metal crescendo exponencialmente no céu. Cada lançamento utiliza o potente foguete Falcon 9, que tem a capacidade de soltar 60 satélites de uma vez, como abelhas saindo da colmeia. No Brasil, o serviço Starlink chegou em 2022, conectando áreas rurais e remotas, como o Pantanal, onde o sinal de internet era tão raro quanto chuva no deserto. No entanto, o problema das quedas, embora previsto, começou a se manifestar de forma mais evidente em 2022, quando os primeiros satélites mais antigos começaram a ser deorbitados, como quem joga lixo no incinerador. Em 2025, o ritmo dessas quedas se tornou alarmante: 1 a 4 satélites por dia, totalizando impressionantes 1.200 quedas por ano. É uma chuva constante de metal queimando. Cientistas e pesquisadores, como Jonathan McDowell, rastreiam esses eventos, alertando para os riscos crescentes, agindo como um guarda noturno soando o alarme. A ironia, mais uma vez, é dolorosa: o Starlink, concebido para unir e conectar, está enchendo o céu de lixo,
como uma festa que deixa uma bagunça gigantesca para trás. Para entender por que tantos satélites estão caindo, precisamos compreender como eles funcionam e, mais importante, como eles são projetados para sair de órbita. Cada satélite Starlink é um pacotinho de tecnologia avançada, painéis solares para energia, lasers para comunicação entre si e propulsores de íons para manobras e ajustes orbitais. Eles são intencionalmente colocados em uma órbita baixa para garantir internet de alta velocidade e baixa latência. No entanto, essa órbita mais próxima da Terra significa que eles estão mais suscetíveis ao arrasto atmosférico, o que faz com que decaiam mais rapidamente, como uma bola rolando ladeira abaixo. Quando a vida útil de um satélite chega ao fim, lembre-se que, cerca de 5 anos, ou quando há algum problema técnico, a SpaceX inicia o processo de deorbit. Isso significa que o satélite é ativamente empurrado para fora de sua órbita, direcionando-o para uma reentrada controlada na atmosfera terrestre. Durante essa reentrada, a maioria dos componentes do satélite é projetada para queimar completamente devido ao atrito com a atmosfera, transformando-se em meteoros artificiais que reluzem no céu antes de desaparecerem. Em teoria, isso é uma medida para evitar o acúmulo de lixo espacial, mas em 2025, o ritmo acelerado de lançamentos e, consequentemente, de deorbits transformou essa limpeza em um espetáculo diário, como uma fábrica que produz mais, mas também descarta mais rapidamente o que se torna obsoleto. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio maroto para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos, então? Os motivos por trás desse ritmo recorde de quedas são como as camadas de uma cebola, complexos e interligados. O primeiro e mais óbvio é a vida útil curta dos satélites. Como mencionamos, eles são projetados para durar cerca de 5 anos, com os primeiros satélites lançados em 2018 e 2019. É natural que em 2025 muitos deles estejam chegando ao fim de sua jornada operacional. Eles estão, por assim dizer, pedindo aposentadoria devido ao desgaste solar e orbital. O segundo motivo é a expansão massiva e rápida da constelação. Com mais de 6 mil satélites já em órbita e planos para 42 mil, a SpaceX está lançando um número sem precedentes de objetos para o espaço. É uma questão de proporção, quanto mais satélites você tem, maior a probabilidade de que alguns deles falhem ou atinjam o fim de sua vida útil simultaneamente. É como uma família grande que precisa de mais comida. Quanto mais membros, mais consumo. E o terceiro, e talvez mais controverso, são as deórbitas controladas. A SpaceX argumenta que está deorbitando esses satélites intencionalmente para evitar que se tornem lixo espacial descontrolado. É uma tentativa de limpar o quarto, antes que a bagunça piore. No entanto, o volume dessas deórbitas é o que está alarmando a comunidade científica. 1 a 4 satélites caindo por dia não é apenas uma estatística. É um fenômeno visível e preocupante, como se o céu estivesse chorando satélites. Cientistas alertam que, mesmo que controlados, esses eventos aumentam o risco da temida síndrome de Kessler, onde o lixo espacial pode causar colisões em cadeia, como dominós caindo. No Brasil, o INSMI, Nacional de Pesquisas Espaciais, monitora de perto essa situação, agindo como olhos no céu, vigiando o tráfego orbital e seus perigos. E é aqui que a situação se torna realmente crítica. Cientistas no mundo inteiro estão em pânico. Jonathan McDowell, um astrofísico renomado e rastreador de satélites, tem documentado meticulosamente essas quedas, registrando uma média de 1 a 2 satélites caindo por dia. A preocupação dele e de muitos outros não se limita apenas ao lixo espacial, mas também à poluição atmosférica. Quando esses satélites queimam na atmosfera, eles liberam uma quantidade significativa de alumínio e outros metais. Pense nisso como uma fumaça tóxica sendo injetada diretamente na camada de ozônio e nas camadas superiores da atmosfera. Quais serão os efeitos a longo prazo dessa contaminação? Ainda não sabemos ao certo, mas os modelos climáticos e ambientais já apontam para cenários preocupantes. Além disso, o professor Avi Loeb, da Universidade de Harvard, um dos mais respeitados astrofísicos da atualidade, tem alertado repetidamente sobre a ameaça crescente do lixo espacial. Ele descreve esses detritos como bombas relógio orbitais, cada um com o potencial de causar uma catástrofe. No Brasil, o Instituto de Pesquisas Espaciais, mais uma vez,
está na linha de frente, avisando que essas quedas podem sim contaminar a atmosfera, comparando a lixo sendo jogado no mar, mas em uma escala muito maior e com consequências ainda desconhecidas para a saúde do nosso planeta. A comunidade científica global está unida em um coro de preocupação, exigindo mais transparência e, acima de tudo, soluções sustentáveis para o uso do espaço. O termo Síndrome de Kessler pode soar como algo saído de um filme de ficção científica, mas é uma ameaça muito real e cada vez mais iminente. Imagine um cenário onde uma única colisão entre dois objetos no espaço gera milhares de novos fragmentos de lixo. Cada um desses fragmentos, por sua vez, tem o potencial de colidir com outros satélites ou detritos, criando uma reação em cadeia exponencial. É como um efeito dominó em escala orbital, transformando a órbita terrestre em um cemitério de lixo incontrolável. Se a síndrome de Kessler se concretizar, o acesso ao espaço para futuras missões, comunicações e até mesmo para a observação da Terra se tornaria extremamente perigoso, se não impossível. Em 2025, com a constelação Starlink crescendo a olhos vistos e o número de quedas aumentando, o risco de desencadear esse pesadelo orbital cresce exponencialmente. É como uma nuvem escura se aproximando, ameaçando não apenas a tecnologia que nos conecta, mas também a própria capacidade da humanidade de explorar e utilizar o espaço de forma segura. A preocupação não é apenas com os satélites que caem, mas com o que eles podem deixar para trás e o que isso significa para o futuro de todos nós. Os impactos dessa chuva de satélites são como um tsunami silencioso, com ondas que podem afetar a todos nós. Primeiramente, o lixo espacial representa uma ameaça invisível e constante para os milhares de satélites ativos que dependem de órbitas limpas para funcionar. Pense em uma estrada lotada onde colisões são cada vez mais prováveis. Satélites de comunicação, meteorológicos, de GPS e de pesquisa científica estão todos em risco. Uma colisão pode não apenas destruir um satélite, mas também gerar ainda mais detritos, alimentando a síndrome de Kessler. Em segundo lugar, a poluição atmosférica causada pela queima desses satélites é uma preocupação crescente. O alumínio e outros metais liberados na atmosfera superior podem ter efeitos a longo prazo no clima da Terra, na camada de ozônio e até mesmo na formação de nuvens. É como adicionar sal a uma ferida já existente, piorando o aquecimento global como o fogo em palha seca. Em 2025, estima-se que mais de 100 satélites caem por semana globalmente. Uma chuva de metal que não pode ser ignorada. E, embora o risco de um satélite atingir uma área povoada seja extremamente baixo, ele existe como a chance remota de um meteorito cair em seu quintal. No Brasil, por exemplo, os riscos para as comunicações elas são reais, podendo levar a um blackout espacial em caso de um evento de Kessler. Além disso, a observação astronômica é severamente prejudicada. Aqueles que estudam o cosmos têm seus céus noturnos cada vez mais poluídos por essas estrelas artificiais, dificultando a pesquisa e a nossa compreensão do universo. É um preço alto a pagar pela conectividade global. Para ilustrar a gravidade da situação, vamos a alguns casos reais que arrepiam como um vento frio na nuca. Em setembro de 2025, um satélite Starlink foi observado caindo na Austrália, queimando como uma bola de fogo espetacular. Moradores de diversas regiões testemunharam o evento, descrevendo-o como um show de fogos de artifício, mas com um subtexto alarmante. Outro caso, em outubro do mesmo ano, no Pacífico. Virou um vídeo viral nas redes sociais, mostrando um objeto brilhante cruzando o céu noturno antes de se desintegrar. As imagens, embora belas, serviram como um lembrete visual do que está acontecendo acima de nossas cabeças, e o Brasil não está imune. Observações de quedas de satélites Starlink foram registradas em Minas Gerais, por exemplo, por observatórios e até mesmo por cidadãos comuns, que confundiram os objetos com estrelas cadentes artificiais. A ironia é que satélites feitos para conectar o mundo estão se tornando espetáculos de destruição, como fogos que iluminam por um breve momento, mas deixam cinzas e preocupações para trás. Esses eventos, antes raros, estão se tornando cada vez mais comuns, transformando o céu em um palco para a reentrada de tecnologia obsoleta. O Starlink é sem dúvida um gigante no cenário das megaconstelações, mas não está sozinho. Outros players importantes, como o projeto Kuiper da Amazon e a OneWeb, também estão construindo suas redes de satélites. No entanto, há diferenças cruciais na abordagem e, consequentemente, no número de quedas. O projeto Kuiper da Amazon, por exemplo, planeja lançar mais de
3.000 satélites, mas tem enfatizado um processo de deorbit mais controlado e com maior vida útil, agindo como um concorrente mais cuidadoso. Em 2025, enquanto o Starlink lidera as estatísticas de quedas, o Kuiper busca uma abordagem mais sustentável. Já OneWeb, outra grande constelação, utiliza órbitas mais altas, o que confere aos seus satélites uma vida útil significativamente maior, como um castelo sólido no céu que resiste mais ao tempo. Comparado ao Starlink, é como a fábula da tartaruga e da lebre. Um busca a velocidade e a quantidade, o outro a longevidade e a estabilidade. No Brasil, comparações com satélites da Embratel, por exemplo, mostram que a abordagem do Starlink é mais desgastante para o ambiente orbital, como um carro que gasta mais gasolina e, consequentemente, polui mais. Essas comparações são essenciais para entender que existem alternativas e que a sustentabilidade do espaço não é uma utopia, mas uma necessidade urgente. E qual o papel do Brasil nessa complexa trama espacial? Nosso país, embora não seja um grande player no lançamento de megaconstelações, atua como um observador atento e um defensor da regulamentação. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, através de seus centros de rastreamento, monitora ativamente os satélites e seus movimentos, agindo como olhos no céu, vigiando o tráfego orbital. Em 2025, observatórios como o de Pico dos Dias, em Minas Gerais, estão na linha de frente, alertando para o crescente problema do lixo espacial e suas implicações. A AIB, a Agência Espacial Brasileira, tem participado ativamente de discussões internacionais sobre a regulamentação do espaço, buscando estabelecer regras claras para o descarte de satélites e a mitigação do lixo espacial, como um juiz, arbitrando um jogo que está ficando perigoso. A ironia é que um país sem uma constelação própria de satélites vê os de Elon Musk caírem sobre seu território como quem assiste a um espetáculo de fogos de artifício sem ter lançado nenhum. O Brasil, portanto, não é apenas um espectador, mas uma voz importante na conversa global sobre a sustentabilidade do espaço, pressionando por soluções que garantam um futuro orbital seguro para todos. Os desafios que a SpaceX enfrenta são como espinhos em um caminho ambicioso. A própria velocidade da expansão da Starlink, embora impressionante, sobrecarrega o sistema, como um carro acelerando sem freio. Elon Musk, conhecido por sua franqueza, já admitiu publicamente a necessidade de aprimorar os processos de deorbit e a durabilidade dos satélites. Ele prometeu deorbits controlados e eficientes, como quem se compromete a limpar a bagunça depois de uma festa. No entanto, as críticas da comunidade científica persistem, com muitos apontando que a bagunça está crescendo mais rápido do que a capacidade de limpeza. Em 2025, a SpaceX está testando e implementando novas gerações de satélites, projetados para serem mais duráveis e com sistemas de propulsão mais eficientes para o deorbit. É um esforço contínuo de inovação, buscando um upgrade para evitar as quedas e reduzir o impacto ambiental. A empresa também está explorando tecnologias para remover ativamente o lixo espacial existente, embora essa seja uma tarefa monumental. A questão é se esses esforços serão suficientes e rápidos o bastante para conter a maré crescente de detritos e a preocupação global. A SpaceX está em uma corrida contra o tempo, tentando equilibrar a ambição de conectar o mundo com a responsabilidade de preservar o espaço. O futuro do nosso céu é como uma nuvem escura e incerto. As previsões para 2030 são alarmantes, indicando que o número de quedas de satélites pode triplicar, transformando a atual chuva em um verdadeiro dilúvio de tecnologia obsoleta. Se nada mudar, poderemos ter mais de 100 quedas por semana, uma estatística que assusta e exige ação imediata. No entanto, nem tudo é pessimismo. Soluções inovadoras, como o desenvolvimento de satélites reutilizáveis, sistemas de propulsão mais eficientes para o deorbit e tecnologias de remoção ativa de lixo espacial podem ser o guarda-chuva que precisamos nesse temporal. A comunidade internacional, incluindo a ONU, está debatendo ativamente a criação de tratados e regulamentações mais rigorosas para o uso sustentável do espaço, como quem escreve as regras para um jogo complexo e de alto risco. No Brasil, a AIB continua pressionando por essas regras globais, agindo como um juiz em um campo lotado, buscando equidade e responsabilidade. A ironia final é que o Starlink, com sua promessa de conectar o mundo, pode, paradoxalmente, desconectar o céu, transformando a órbita terrestre em uma rede que se rompe sob o peso de seus próprios componentes. A escolha entre mais quedas ou soluções cósmicas está em nossas mãos, e o tempo para agir é agora. Enfim,
A situação dos satélites de Elon Musk caindo é uma dança perigosa, onde a tecnologia sussurra promessas de conexão global, mas a chuva de lixo espacial ameaça o futuro do nosso planeta. É como um farol cortando a névoa, uma crise ou uma oportunidade para redefinir nossa relação com o espaço. Que enigma! Em 2025, o alerta é claro. O céu sobrecarregado reluz como um aviso, chamando a humanidade para uma ação urgente em prol de um espaço sustentável. O que você pensa sobre tudo isso? Deixe o comentário abaixo, sua opinião é fundamental para essa discussão. E se a segurança e a inovação tecnológica são prioridades para você, especialmente em projetos que envolvem dados críticos ou infraestrutura complexa, a NetAdept Technology é sua parceira ideal. Somos especialistas em inteligência artificial, cibersegurança e infraestrutura de TI para negócios futuristas. Proteja seu futuro digital e garanta que sua empresa esteja à frente dos desafios tecnológicos. Visite o nosso site e agende uma consultoria. O link está na descrição do vídeo. Quer se aprofundar ainda mais nesse universo fascinante e complexo do espaço e dos bilionários que o moldam? Recomendo a leitura de The Space Barons, de Christian Davenport, uma obra essencial para entender a corrida espacial de Musk, Bezos e outros visionários. Você pode encontrá-lo na Amazon Brasil através do nosso link exclusivo na descrição e a melhor parte. Leitores Prime tem frete grátis. Comprando por aqui, você não só expande seu conhecimento, mas também ajuda o nosso canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações e alertas. E por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas fiquem sabendo desse alerta vermelho que vem do espaço. Juntos, podemos fazer a diferença. Até a próxima!